Estudo reverso. Uma estratégia de aprendizado focada na resolução de questões. O estudo reverso é uma metodologia que propõe inverter a ordem tradicional dos métodos de preparação para concursos e exames. Em vez de começar pela leitura de doutrinas, assistir a videoaulas ou estudar profundamente a legislação para só então resolver questões, o estudo reverso sugere iniciar diretamente pela prática de exercícios. Essa abordagem, contudo, não é universal, e seu sucesso depende de algumas variáveis que precisam ser consideradas por quem decide adotá-la. Essa técnica pode parecer uma solução milagrosa para quem deseja acelerar o processo de aprendizado, mas é importante entender seus limites e aplicá-la de forma inteligente. O conceito é simples: a resolução de questões passa a ser o ponto de partida. Contudo, essa estratégia não se aplica de maneira eficiente para todas as disciplinas e contextos, especialmente para quem está tendo o primeiro contato com determinada matéria. Matérias que exigem um conhecimento teórico robusto, como estatística, raciocínio lógico ou disciplinas jurídicas, tendem a ser mal compreendidas se o estudo começar direto pelas questões, sem uma base conceitual prévia. Por exemplo, imagine uma pessoa começando a resolver questões de direito constitucional sem ter estudado a Constituição Federal de 1988 ou sem entender a estrutura dos direitos fundamentais. O resultado será confuso, pois ela não terá as ferramentas teóricas necessárias para interpretar as questões corretamente. No entanto, para alguém que já possui algum domínio sobre a matéria, o estudo reverso pode ser uma excelente forma de consolidar o conhecimento e identificar pontos fracos que precisam ser revistos. A primeira grande vantagem do estudo reverso é a sua eficiência no que diz respeito ao uso do tempo. Ao resolver questões logo de início, o estudante é exposto diretamente ao tipo de pergunta que encontrará na prova, o que ajuda a treinar sua mente para o formato do exame. Além disso, questões bem formuladas frequentemente trazem resumos práticos da teoria, o que pode acelerar a absorção do conteúdo. No entanto, isso só funcionará adequadamente se o estudante tiver algum embasamento prévio, ainda que superficial, da matéria em questão. Quando o estudante começa a errar muitas questões, é um indicativo de que o estudo teórico precisa ser revisitado. Nesse ponto, a estratégia se torna cíclica. Após identificar falhas através dos exercícios, é necessário voltar à teoria para corrigir essas lacunas. Isso é especialmente relevante em áreas que sofrem constantes atualizações legislativas e jurisprudenciais, como direito. A prática do estudo reverso sem o devido acompanhamento das inovações legais pode levar a um aprendizado defasado, já que as questões antigas não refletem necessariamente as mudanças mais recentes. Outro aspecto importante é o uso de fontes confiáveis para a resolução de questões. O ideal é que o estudante utilize plataformas especializadas, que forneçam não só as questões, mas também comentários detalhados sobre as respostas. Esses comentários funcionam como pequenas aulas e podem ajudar a esclarecer pontos específicos da teoria que o estudante talvez não tenha compreendido completamente. Dessa forma, o estudo reverso se torna mais do que uma simples prática de exercícios, ele se transforma em uma ferramenta de revisão contínua. As bancas examinadoras possuem estilos variados de formulação de questões, e isso é outro fator que precisa ser levado em consideração ao adotar o estudo reverso. Bancas como a Fundação Getúlio Vargas, FGV, por exemplo, costumam elaborar perguntas mais interpretativas, exigindo do candidato uma análise aprofundada do enunciado antes de responder. Já bancas como o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, famosas por questões de certo e errado, favorecem o estudo reverso, pois as afirmações precisam ser julgadas com base no que a banca considera correto. Nessa linha, conhecer o estilo da banca que organizará o concurso é fundamental para maximizar o aproveitamento do estudo reverso. Se o candidato está se preparando para uma prova do CESP, ele pode construir um banco de questões com base nas afirmações que a banca já validou como corretas em provas anteriores, o que facilita a revisão teórica. Em contrapartida, se o concurso for organizado por uma banca de múltipla escolha, como a Fundação Carlos Chagas, FCC, o simples fato de resolver questões corretas pode não ser suficiente para o aprendizado, já que essa modalidade de questão não oferece o mesmo feedback imediato sobre o raciocínio envolvido. O estudo reverso também exige uma certa maturidade por parte do estudante. Aqueles que já possuem uma bagagem de provas enfrentadas tendem a se beneficiar mais dessa estratégia. Para os iniciantes,
Sem familiaridade com o conteúdo e com as bancas, o risco é grande de se perder em meio às questões, sem saber o porquê dos erros. Por isso, para quem já passou por provas de português, direito administrativo ou outras matérias mais familiares, o estudo reverso pode ser uma opção válida. Entretanto, é essencial ter em mente que, se os erros forem frequentes, é hora de parar e revisar a teoria. Um ponto crucial ao aplicar o estudo reverso é a necessidade de mesclar a prática de questões com outros métodos de estudo. Depender exclusivamente dessa técnica pode criar uma falsa sensação de domínio sobre a matéria, principalmente se o nível das questões for muito fácil ou se as questões forem de provas com exigências muito inferiores ao concurso-alvo. Por exemplo, resolver questões de concursos de nível técnico quando o objetivo é um cargo de nível superior pode induzir o estudante a subestimar o desafio real da prova. Um erro comum é focar apenas no cargo desejado sem olhar para a dificuldade das questões em cargos semelhantes ou de mesmo nível. A prática de questões exige equilíbrio. Ao resolver provas muito mais fáceis, o estudante pode criar uma falsa confiança. Por outro lado, ao resolver questões muito difíceis, pode sentir-se desmotivado por não conseguir acompanhar o nível. Assim, o ideal é buscar sempre questões que reflitam o desafio real do concurso. Portanto, o estudo reverso é uma ferramenta útil e eficaz, mas deve ser usada com discernimento. Para os mais experientes, funciona como um mecanismo de revisão e aprimoramento. Já para os iniciantes, deve ser complementado com um estudo teórico bem estruturado. O segredo do sucesso nessa abordagem está no equilíbrio: resolver questões, revisar a teoria quando necessário e manter-se atualizado com as inovações da legislação e da jurisprudência. Concluindo, o estudo reverso pode ser uma excelente estratégia se aplicado corretamente e em contextos apropriados. Ele não deve ser visto como uma solução mágica, mas sim como uma peça dentro de um conjunto maior de ferramentas de estudo, que inclui a leitura de doutrinas, a revisão legislativa e o acompanhamento de aulas. Assim, quando bem equilibrado, esse método pode acelerar o aprendizado e levar o estudante a resultados surpreendentemente positivos em provas e concursos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!